Fala, galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Começando o nosso segundo aulão de Direito Constitucional para o concurso do IFPB. E aí, pessoal, o terceiro aulão que vai decidir é você. Qual é o conteúdo de Direito Constitucional que você quer que a gente faça o terceiro aulão? Você quer em teoria, você quer em questões, teoria e questões, enfim. Quem vai decidir o terceiro aulão é você, beleza? Não sou eu. Então, deixa aqui nos comentários qual é o assunto. Ah, eu queria assunto X, assunto Y, eu queria que fosse assim, assado. Deixa o feedback aí que a gente vai fazer o terceiro aulão baseado no que você pedir, beleza? Então, vamos embora, sem mais delongas. Vamos embora, Riquel. Questões hoje, pessoal, eu trouxe para o nosso aulão, certo? Questões dos remédios constitucionais, certo? Então, hoje nós vamos ter um aulão eminentemente de remédios constitucionais. Então, já vamos começar no Hunter 01, beleza? Considere que é um cidadão brasileiro, pessoal. No dia da prova, seja do IF, seja de qualquer prova que você for fazer de concurso, é importante, é interessante que você grife as coisas para você lembrar, certo? Então, quando você já faz isso no treino, nos simulados, isso já é automático. Então, quando eu vou fazer uma prova, eu já faço isso no automático. Porém, se você está começando agora, se você vai fazer seus primeiros concursos agora, no seu treino, durante sua preparação, que você for fazer simulado, faça do jeito que eu estou ensinando aqui. Você vai começar a ler e começar a grifar informações importantes. Ó, considere que é um cidadão brasileiro, primeira coisa que você vai circular aqui, ó, cidadão brasileiro. Vou até colocar aqui um cidadão brasileiro. Deseja anular. Olha, aqui eu já vou fazer um segundo recorte e vou colocar dois. Ato administrativo, ó, ato lesivo ao patrimônio público. Professor, se a aula de hoje é remédios constitucionais, eu já sei basicamente qual é. Pois é, mas vamos lá. Cometido pelo prefeito de seu município. Nesse contexto, o instrumento constitucional adequado que isenta o autor de custas judiciais e ônus da sucumbência. E aí, pessoal, preste atenção num detalhe. A sua questão tem que trazer isso aqui, ó, salvo comprovada má-fé, será. E aí ele quer saber, dentre os remédios constitucionais, qual é aquele que tem que ter, primeiro, tem que ser cidadão brasileiro, ou qualquer cidadão, não necessariamente brasileiro, mas cidadão. Óbvio, se eu estou falando de cidadão, é aquele que tem a condição de nacional, certo? Eu não posso pegar um estrangeiro, tem que ser um cidadão nacional. Tanto que a Constituição fala, qualquer cidadão é parte legítima para propor. Quem é esse cidadão? Quem está com seus direitos políticos? Ok, beleza? Então, qualquer cidadão, ó, cidadão, certo? Deseja anular o quê? Um ato lesivo ao patrimônio público. E aí ele vai ficar isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo se for comprovada a má-fé. A má-fé, pessoal, para você que está pegando agora, né? Má-fé é quando você faz algo que você sabe que está errado, mas mesmo assim você faz. Tipo, você sabe que aquele terreno é uma terra pública, que não pode ser dado usucapião naquela terra, e você entra com o processo de usucapião, tentando fraudar. Então, a má-fé é quando você sabe que é errado e você tenta fraudar, você tenta ludibriar, certo? Então, se, né, usando esse remédio constitucional, se for comprovada a má-fé, você paga as custas judiciais e o ônus da sucumbência. Opa! E o ônus da sucumbência. Se não for comprovada a má-fé, você fica isento. Então, se não for comprovada a má-fé, você fica isento. E aí, pessoal, qual é o remédio constitucional? É um mandado de segurança? É um habeas data? É uma ação popular? Ou é um mandado de junção? Acho que você já pegou qual é o bizu, né? Aqui nós estamos falando, pessoal, da ação popular, certo? A letra C. Pessoal, quando ele falar de mandado de segurança coletivo, ele vai trazer os legitimados. Nunca esqueça isso. Toda vez que sua questão trouxer o remédio constitucional do mandado de segurança coletivo, ele vai falar dos legitimados. Quem é? Primeiro, é o partido, ó, o partido
partido, o quê? Político. Mas não é qualquer partido político, é partido político com representação do Congresso Nacional. Então, o primeiro legitimado a impetrar o mandato de segurança coletiva em favor dos seus membros é o partido político com representação do Congresso Nacional. Acabou. Segundo a doutrina do Supremo, como é ou quantos deputados ou senadores um partido político precisa ter para ter representação no Congresso Nacional? Apenas um, beleza? E o segundo, pessoal, é o sindicato, entidade de classe, certo? E aí é a segunda parte onde mora a grande maioria das questões. O partido político, pessoal, ele cai. Mas o que cai mais é a segunda previsão, certo? Que é a entidade de classe. Quando ele diz, ó, quando ele fala da entidade de classe, do sindicato, certo? Então, é isso que você vai prestar atenção. Por quê? Porque o mandato de segurança coletivo, certo? Quando é a nossa segunda possibilidade, né? O segundo grupo que tem legitimidade. Quem é? A organização sindical, vamos colocar aqui, ó, organização sindical, certo? Eu tenho a organização sindical, eu tenho a entidade de classe, então eu tenho um sindicato, eu tenho uma entidade de classe, ou eu tenho uma associação, certo? Eu tenho uma associação legalmente constituída em pleno funcionamento por um ano, certo? Então, veja, sempre as bancas estão querendo modificar esse prazo. Diz que a associação deve ser legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 6 meses, há pelo menos 2 meses, quando a lei fala pelo menos um ano, certo? Então, sempre que você escutar mandato de segurança coletiva, você vai lembrar dos legitimados, partido político com representação do Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe, ou associação legalmente constituída em pleno funcionamento há pelo menos um ano. Então, já viu que no nosso caso concreto a gente não poderia ter um mandato de segurança coletivo, o MS coletivo. O habeas data. O habeas data, sempre que você vê uma questão, e eu não estou ensinando o habeas data, eu estou dando o bizu para você acertar a questão, certo? Toda vez que você vê habeas data numa questão, ele vai falar que você vai ter que ter o conhecimento de informação sua, e essa informação é de suma importância para você. É uma informação sua, não é uma informação de terceiros. Informação de terceiros é outra situação. Então, o habeas data serve para retificar, quer dizer, corrigir um dado ou conhecer, certo? Então, veja, sempre que a sua questão for falar de habeas data, o que ele vai trazer? Ou ele vai dizer que é para assegurar o conhecimento relativo a terceiros, e não é, certo? Se você for querer saber informação de terceiro, é outra via, não é pelo habeas data. É tanto que no habeas data, a doutrina diz que é uma ação personalíssima, porque ela vai servir para os seus dados, ela não vai servir para os meus dados, por exemplo. Você quer conhecer a informação minha, a ação correta é habeas data? Não, não é habeas data, certo? Então, vamos lá. A habeas data vai ser para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, certo? Que esteja em registro de bancos, de entidades governamentais ou de caráter público, certo? E a segunda previsão é para retificação de dados, quando não se prefira fazer por um processo sigiloso, quando não se prefira fazer por um processo judicial administrativo, certo? Então, veja, conhecer informações suas e retificar informações suas, habeas data, beleza? Portanto, a questão aqui, ela não fala nada sobre isso, a gente já tira. E o mandado de junção? Pacífico. O mandado de junção é sempre que a falta de norma regulamentadora. Acabou-se. Certo? Sempre que a questão vai trazer que existe uma norma que era para existir, mas ela não existe. Agora, olha o bizu, certo? Olha o bizu para você. Só vai acertar quem está aqui nessa aula de hoje, certo? Olha o bizu, olha o bizu. Tem banca que usa a palavra mora. Assim. Tem banca
que usa a palavra mora. A mora legislativa na produção de determinada lei impede que uma parcela da população tenha acesso a direito X de cidadania. A mora, a demora, a lentidão, certo? Então, tem banca que usa o termo mora nesse contexto, certo? Também não pode ser ação popular, portanto, não pode ser mandado de ação, portanto, é ação popular, que está lá no nosso artigo 5º. Eu trago aqui para vocês, qualquer, cidadão. O texto colocou cidadão brasileiro para dar uma ajuda, certo? Mas esse cidadão aqui é quem a CF/88 considera como seu cidadão. É parte legítima para a proposta popular que visa, olha aqui, anular, por isso que eu disse, grife, ato lesivo ao patrimônio público, ficando autor, salvo comprovado da má-fé, isento de custo judiciais e ono da sucumbência. Certo? Você não pode estar agindo de má-fé. Tranquilos? Vamos para o Hunter 02? Hunter 02 na área. E aí, se você começou a assistir a partir de agora, coloque aqui nos comentários qual é o próximo conteúdo que você quer ver da aula 3. Óbvio de direito constitucional, né? Qual é o que está no edital que você quer ver? Quer mais questões do artigo 5º? Quer de outros artigos? Deixa aí que a gente vai produzir. Parece direito penal, mas é direito constitucional. Mévio, o grande Mévio, que aparece em todo canto, teve seu pedido de acesso a informações pessoais constantes em bancos de dados de entidade governamental negado. Então, Mévio quis conhecer o dado dele, e esse dado dele foi negado. Mévio chega, sei lá, no Ministério da Educação, eu quero saber meus dados que estão aí. O Ministério da Educação era para ele e diz, não, aqui você não pode conhecer. Certo? E aí, ele teve uma negativa administrativa, certo? Para assegurar o conhecimento das informações relativas, olhe só como uma questãozinha bonitinha, a sua pessoa, a medida judicial cabível você já sabe, pessoal, que é um habeas data, certo? Você lembra que eu falei, que a ação, falei agora na questão 1, o habeas data é uma ação personalíssima, olha aqui eu confirmando aqui na questão, olha aqui a seta, certo? Relativas à sua pessoa. Aqui, pessoal, tem informação muito boa. A doutrina traz que para o habeas data, certo? Eu tenho que ter uma coisa chamada, negativa administrativa. Eu tenho que ter uma negativa administrativa. A questão traz isso, negado administrativamente, certo? Então, eu tenho que ter uma recusa da administração. Eu fiz um pedido, esse pedido foi negado, aí se eu impetro, meu advogado impetra uma ordem de habeas data, para que eu possa conhecer. Eu tenho que ter a negativa administrativa. Essa negativa administrativa, quando você estuda para o INSS, você sabe que benefícios previdenciários também tem que ter a negativa administrativa. Você não pode, eu vou pedir minha aposentadoria, vou pedir direto ao juiz. Não, primeiro você passa pela esfera administrativa, deu errado, deu BO, você vai para a esfera judicial. No habeas data, a mesma coisa. Você tem a negativa administrativa, a própria questão fala, e aí você ingressa. Professor, falando de prova de concurso, toda vez a questão tem que dizer a negativa administrativa? Não necessariamente. Certo? Aqui que a questão teve cuidado, teve um zelo em colocar, mas não necessariamente tem que formar. Tem que formar que você quer conhecer um dado seu, às vezes pergunta que você quer conhecer um dado seu, qual é a medida, e outras vezes, como foi a questão aqui, diz que você quer conhecer um dado seu, você fez o pedido administrativo e simplesmente foi negado. Que aí vem essa questãozinha que eu coloquei aqui, da negativa administrativa, certo? Mas não é obrigatório a sua questão informar que foi negado administrativamente. Cuidado com isso, estamos aqui diante do habeas data. Não é o MS, não é o habeas corpus, nem muito menos a ação pública, ação civil pública, ACP, né? Aqui, concede-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrado,
Constante, resiste ou banco de dados. Veja, é um remédio, olha aqui, olha só, personalíssimo. Agora, preste atenção. Na Constituição, você não encontra escrito, certo, que é personalíssimo, que tem que ter a negativa administrativa. Isso vem da doutrina. Se você está fazendo a prova, que é a nossa prova do IFPB, ela vai ser letra de lei, provavelmente essas informações de ação personalíssima e negativa administrativa, elas não vão constar das questões, porque a banca ela vai fazer baseado somente no texto do artigo 5º. Show? Vamos embora? Rota 03. O servidor público teve um direito. Olha, quando você vai estudando remédios constitucionais, algumas palavras que são ditas, você já vai, ó, pegando direto, certo? Se eu falar negativa administrativa, conhecer informações suas, ou retificar informações suas em banco de dados público ou de caráter público, o que você vai pensar? Ah, professor, eu vou pensar que é um habeas data. Perfeito. Se eu falar, ó, direito líquido e certo, não existe outro, pessoal. É um mandado de segurança. Não é mandato, é mandado de segurança. Certo? Mandado, que é diferente de mandato. Certo? Cuidado, mandado de segurança. Um servidor público teve seu direito líquido e certo violado por ato ilegal, olha a questão dizendo aqui, ó, de autoridade pública, não pode ser autoridade particular, por tal, sendo que tal direito não diz respeito à liberdade de locomoção nem informações pessoais. Sabe por que a questão diz isso? Porque ela está fazendo desdobramento do que tem lá no artigo 5º da Constituição, quando fala do mandado de segurança. Com o CDCA, mandado de segurança, para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, liberdade de locomoção, nem por habeas data, informação de caráter pessoal. Aí pronto, aqui a questão foi ótima, só que essa questão ela tem um divisor de águas. Sabe qual é o divisor de águas? Ela traz uma parte da doutrina, certo? Na verdade, doutrina, mas ela traz também a questão de uma lei, que é a lei do mandado de segurança. Certo? O prazo, ele não está escrito na Constituição. Você não vai ver o prazo. O prazo, e aí a questão ela já foi além. O prazo decadencial, tem bancas que colocam que o prazo é prescricional, não é. O prazo do MS é decadencial, é uma decadência, não há prescrição. Se fosse uma prescrição, você perdia o direito, certo? E no prazo decadencial, você vai perder direito ao mandado de segurança, você pode entrar com outra ação, se assim entender, certo? Então, veja, o prazo decadencial para impetrar a ação constitucional pertinente. Primeiro, você teria que identificar qual é a ação constitucional pertinente. Se eu falo direito líquido e certo, só pode ser o mandado de segurança, não tem outro. Pega a sua Constituição, dê um Ctrl F e vai e procure lá na busca. Você abriu a Constituição, abriu seu PDF, coloque em busca. Bora. Líquido e certo. Só aparece uma vez na Constituição, que é no mandado de segurança. Certo? Então, a primeira coisa é você identificar qual é o remédio constitucional aqui, que é o mandado de segurança. Beleza. Agora, qual é o prazo que você tem? Você tem um prazo de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias? A sua Constituição não vai fazer você acertar essa questão. Porque eu estou falando aqui do prazo da lei, que a própria doutrina também explora, mas baseado na lei. Certo? E o prazo, pessoal, é 120 dias do conhecimento do fato. Você foi aprovado no IFPB. Você, olha só, vem para cá. Ó. Você foi aprovado no concurso do IFPB. Eram 3 vagas. Chama o primeiro, João. Você é Neve. E Maria é a terceira, certo? Chamou João, chamou Maria e você ficou igual aquela novela. De notícias do mundo de você.
E todo mundo passando, e passou o João comprando um carro, e passou Maria comprando um carro para ela, e você... Eu não vou ser chamado, não, administração. Eu sou o segundo colocado, administração. E para piorar a situação, chamou o quarto. O quarto sou eu. O quarto, certo? Era cadastro de reserva. Como não chamou o segundo, chamou o quarto. E você lá. E aí, segundo? O que vai acontecer? A partir da publicação do Diário Oficial da União, começa a contar o prazozinho decadencial de 120 dias para você impetrar uma ordem de habeas corpus. Não, olha aí. Ordem de mandado de segurança. Perfeito. Certo? Começa a contar os 120 dias. Aí você, meio abestalhado do juízo, não percebe as coisas, não observa, não pesquisa, é um bebê. Aí, quando já está com 125 dias, você, gente, eu não fui chamado. 125 dias, viu? Eu não fui chamado. E agora? E agora? Quem poderá me socorrer? Vai aparecer alguém e vai dizer, entre com mandado de segurança. Aí você vai dizer, não, eu sou lesado, mas eu lembro que na aula do professor Fábio, ele disse que eu tenho 120 dias. E nós já estamos com 125 dias. Portanto, operou aí a decadência do seu direito ao mandado de segurança. Não a você entrar com outra ação cabível para tentar aí pegar o seu segundo lugar, porque você foi preterido em lista de concurso. Certo? Então, nós estamos falando aqui, ó, mandado de segurança deve ser impetrado pelo prazo cadencial de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado, conforme previsão da Lei 2016, regulamento artigo 5º, que fala do mandado de segurança. Olha só, questãozinha boa, que se cair, derruba meu mundo de gente, mas não vai derrubar você. Ranta 04. Determinado sindicato legalmente constituído, meu povo, e em funcionamento há mais de um ano, pretende defender em juízo direitos líquidos e certos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa dos seus associados. A legitimidade para tal ato refere-se a mandado de junção coletivo, mandado de segurança coletivo, ação civil pública ou um habeas corpus coletivo. Pessoal, vamos lá. Vamos de baixo para cima. Se eu falar em habeas corpus coletivo, eu estou dizendo que alguém está, ó, entre aspas, preso, ou quase preso. O texto fala alguma coisa sobre isso? Que alguém está preso ou quase preso? Não. Acabou aí. A Constituição vai regular no artigo 5º ACP? Não. Vem para cá. A ACP não é prevista no artigo 5º. Acabou aí. Falou em ACP, desses remédios constitucionais aqui do artigo 5º, não. Não confunda ação popular com ACP. Uma coisa é conhaque de alcatrão, outra coisa é catraca de canhão. Não confunda. Aí eu vou ficar com mandado de junção coletivo ou mandado de segurança coletivo. O mandado de junção, na Constituição, ele traz a forma individual, certo? Individual. Então, o único que vai ter a previsão coletiva é o mandado de segurança. Agora, cuidado, que essa questão ela é capciosa. Capciosa. Certo? Por quê? Porque o texto da lei, ele vai dizer o seguinte, quando ele se refere ao mandado de segurança coletivo, certo? Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado. Ele coloca lá 2 pontos. Deixa eu voltar aqui a questão. Olha como essa questão ela é capciosa, certo?
Óbvio, por eliminação, você chegaria a esse gabarito, que é o da banca, certo? Mas a questão é capciosa. Sabe por quê? Olha só o que diz o texto de lei. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interessados, dos interesses dos seus membros ou associados, membros das associações, certo? Ou associados. Beleza. Aqui, a depender da banca, tem banca que entende que quem deve estar constituído em pleno funcionamento há pelo menos um ano seria a associação. Tem banca do tipo Sebrasp, que entende que a organização sindical, entidade de classe ou associação tem que estar constituída em pleno funcionamento há pelo menos um ano. Tem banca que tem essa divergência de entendimento. A questão aqui, ela fez o geral, ó, legalmente constituída, ok. Em funcionamento há pelo menos um ano, ok. Pretentar juiz, direitos líquidos e certos. Sim, pessoal, no mandato de segurança coletiva, eu também vou visar o direito líquido e certo, certo? Da categoria que representa, independentemente da autorização expressa dos associados, certo? Os associados. Por que ele diz isso aqui? Porque na Constituição a gente também tem a previsão das associações representarem seus associados, né? Quando legitimamente autorizados. Só que quem está falando do mandato de segurança, certo? Então, cuidado com isso, certo? Aqui, ó. É uma questãozinha que pode confundir vocês. Vamos para 5? Diante da falta de norma regulamentadora, eu preciso continuar lendo, senhores. Olha só, diante da falta de norma regulamentadora, só existe um remédio para isso, que torne inviável o exercício dos direitos sociais, a greve por servidores públicos. O remédio constitucional adequado para buscar a viabilização desse direito é ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADIPO, mandado de junção, mandado de segurança e habeas corpus. Espera aí, eu já falei sobre isso. Habeas corpus, alguém teria que estar o quê? Preso ou o quê? Quase preso. Preso ou quase preso. Lembre-se dessa regra. Falei de habeas corpus, preso ou quase preso. Mandado de segurança. Eu estou falando aqui, em algum momento, de direito líquido e certo? Não. Eu estou falando de uma ausência, certo? Então, não estou falando de mandado de segurança. Portanto, mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Questãozinha relativamente fácil. Questão de número 6. Sobre a gratuidade dos remédios constitucionais, a Constituição Federal de 88 estabelece expressamente, pessoal, quando ele fala expressamente, é porque está escrito, ok? Que são gratuitas as ações de, e aí você vai ter que lembrar. E aí? Quer uma dica? Quer uma dica? Aqui, ó, olha para cá. Habeas. Pronto, morreu a ordem. Os habeas são grátis, são gratuitos. O habeas corpus e o habeas data. Certo? O habeas corpus e o habeas data. Ok? Então, veja, é a dica de ouro, certo? Quer saber o que é grátis? Usar. Claro, pessoal, que tem outras coisas também, porém, certo? Ah, professor, o mandado de segurança vai ser sempre pago? Não, se você for pobre na forma da lei, você vai pedir a justiça gratuita. Mas não está expressamente na Constituição que é grátis, você vai ter que demonstrar. Já no habeas corpus e no habeas data, não. Você não precisa, você chega, já é gratuito. A Constituição diz, é gratuita. Acabou-se. Não tem forma pré-definida no caso do habeas corpus. Habeas data, ok. Mandado de junção, não.
certo? Aqui, ó. E o mandado de segurança aqui também não. Lembrando que é os habeas. Só isso, professor, que é gratuito? Não. Os habeas, a certidão de nascimento, a certidão de óbito, os atos necessários ao exercício da cidadania, certo? A celebração do casamento. Ah, professor, quando eu passar no concurso, eu vou casar, então eu vou chamar o padre Fábio de Mello para cantar no meu casamento. Do pai. Não, pessoal, é a celebração, não é o artista. O artista vai cobrar, né? É a celebração que a Constituição diz que é grátis, né? Mas, enfim, vamos embora. Sério, um indivíduo foi preso, opa. E aí os olhos acendem, giraia, olha aqui, ó. Ilegalmente, eita moléstia, por autoridade policial, para combater essa coação à sua liberdade de locomoção, já matou um remédio, né, pessoal? O remédio constitucional cabível dispensa a necessidade de advogado para sua impetração. Detalhe básico de hoje. A partir de hoje, vamos falar juridicamente. Você não vai entrar com a ação, você vai impetrar. Remédios constitucionais são impetrados. Repita comigo, por favor, nesse exato momento. Feche seu olho. Feche seus olhos, na verdade. Você não é caolho. Feche seus olhos. Coloque a mão para cima e diga: a partir de hoje eu vou falar o correto, eu vou falar o juridiquês correto. Eu não vou entrar com habeas corpus, eu vou impetrar uma ordem de habeas corpus. Eu vou impetrar uma ordem de mandado de segurança, eu vou impetrar uma ordem de mandado de junção, certo? Remédios constitucionais são impetrados. E aí, pessoal, não tenho como falar do habeas corpus sem trazer para os senhores aqui, ó, na tela da verdade, a tela da aprovação. As características do habeas corpus são algumas, pessoas, certo? Mas vamos lá. Uma você já sabe, ele é 0800. Professor, 0800? Ele é grátis. Ele é grátis? Professor, ele é um você decide. Você decide, professor. Vocês que são contemporâneos da minha época de idade, eu tenho meus 23 anos por aí, em uma perna, sabe que na década de 90 nós tínhamos um programa na televisão brasileira chamado Você Decide. E aí era grátis, você ligava pelo 0800, era grátis a ligação. E você escolheu o final. Olha como era a TV antigamente, antes da internet, pessoal. Certo? Existia um caso, eles contavam um caso, sei lá, um adultério. Vamos falar do adultério. O cara tinha duas esposas, uma era milionária e outra era pobre. Pronto. Aí você, olha como era a TV brasileira. Você escolheria o final. Se você acha que Ricardo Almeida deve ficar com fulana que é podre de rica, aí ligue 0800, tá. Se você acha que o amor deve prevalecer e que os dois devem construir uma carreira junto, que ela deve ficar com Maria de Fátima, Joaquina Bezerra Lopes, Trovão, ligue para. Aí você ligava para outro número. Então, quem decidia o final eram gravados dois finais e você quem decidia qual era o final do programa. Chamava Você Decide, por isso que eu uso em aula, para dizer que era grátis, né? 0800, grátis, você decide. Juridicamente falando, é isento de custas. Olhe como o mundo é, certo? Se eu tivesse dando aula aqui somente para advogados, eu não ia dizer você decide, grátis, talvez eu dissesse para memorização, ok. Mas juridicamente, chama-se isento de custas. Então, não há custas, ele é grátis. Certo? Então, veja. No caso do habeas corpus, não há necessidade de quem? De advogado. Não há necessidade de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar uma ordem de habeas corpus, certo? Não tem a formalidade, não há necessidade, a legitimidade é universal, certo? Portanto, uma outra característica dele é que não há forma pré-definida. Cada dia essa letra está mais feia. Não há forma pré-definida. Quem é do direito sabe. O direito ele preza muito pelo formalismo, né? Doutor, senhor, juiz. Agora vai para o juízo, né? Ao juízo da terceira vara criminal da comarca de Mossoró, aí a santa, José Paminondas Gomes Gonçalves Pereira Dias, vem perante Vossa Excelência com
respeito, é todo um tecnicismo, né? Toda uma forma pré-definida para você fazer os pedidos. No habeas corpus, não, filho. Pega um papelzão para escrever. Juiz, estou preso aqui legalmente porque isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Se você fizer chegar ao juiz, ele é obrigado a despachar, ele é obrigado a ler isso, autuar e dar a resposta. Certo? Por quê? Porque não há forma pré-definida. Então, não há custos, ele é grátis, ele é 0,800, ele é você decide, não necessita de advogado. A forma pré-definida, certo? Não há forma pré-definida. Ele pode ser preventivo, que é antes. Se lembra que eu coloquei aqui, ó, vem para cá. Ó, preso ou quase preso, certo? Ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. O preventivo é o quase preso. Tipo, você vai dar um depoimento numa CPI da vida. Sei lá, você está numa CPI, descobrir uma CPI maior do que o INSS. Deixa eu ver. Uma CPI do IBGE. O povo estava fraudando a população brasileira. Pronto. E aí, para você não ser preso, você pede uma ordem de habeas corpus preventiva. O habeas corpus pode ser preventivo, você está na iminência de ser preso, você pode ser preso a qualquer momento, ou você já está preso, que ele chama de repressivo. Você já está com sua liberdade tolhida e você quer que seja restabelecida a sua liberdade. Então, ele pode ser preventivo ou repressivo. Beleza? Então, na nossa questão aqui, ó, habeas corpus. Reclamação constitucional, pessoal, apesar de também ser remédio, mas ele não está no artigo 5º, né? A reclamação é contra o não cumprimento de súmula vinculante, certo? Existe um entendimento de súmula vinculante e, por algum motivo, o gestor público ele não cumpre. Uma das funções está aqui. Você impetra no Supremo a reclamação constitucional para que o ente seja obrigado a cumprir aquela adesão de súmula vinculante. Porque existe a súmula e a súmula vinculante. A súmula vinculante ela é de caráter obrigatório para toda a administração, certo? Não é mandado de segurança, não é habeas dado, é o nosso habeas corpus. Ok. Pá. 8. Questão 8. E aí? O nosso aulão 03, vocês querem de quê? Diga aí, vocês querem sobre o quê? De qual matéria, qual disciplina do direito constitucional? Pessoal, direito constitucional que está no edital do concurso. Diga aí, comente aqui, qual que você quer. Em sede de mandado de segurança, a prova do direito alegado deve ser pré-constituída. Sim. Você já deve chegar, pessoal, com tudo pronto, certo? Por quê? Porque não há dilação probatória, certo? Como assim, professor? Você não vai produzir as provas lá na frente. Você já chega com as provas pré-constituídas. Certo? Por exemplo, naquele caso da preterição da lista do concurso. O que acontece? Você já chega com tudo pronto. Com o edital do concurso, com a sua classificação do concurso, com o diário oficial da União, em que 3 pessoas, o primeiro, o terceiro e o quarto foram nomeados e você não. Você chega com tudo pronto. Você já joga para o magistrado tudo pronto para que ele decida. Alegado deve ser, o direito alegado deve ser pré-constituído, pois esse rito não admite dilação probatória. Isso decorre da exigência constitucional de que o direito protegido seja. Aí, pessoal, matou a questão, né? Aí não tem ponto correr, pelo amor de Deus. Você marcava o quê? Ó, quando a gente fala de coisas personalíssimas, a gente pode lembrar do habeas data, né? Difuso e coletivo, complexo e duvidoso. Meu amigo, se o é duvidoso, tem que ter prova. Começa por aí. É o direito líquido e certo, pessoal. É aquele que não tem contestação. Você mostra, certo? Você mostra por A mais B que aquele direito ele está sendo violado ou ele pode ser violado, certo? Vamos supor que você entre com mandado de segurança no caso de uma cirurgia. Você tem um plano de saúde e o plano de saúde diz que não cobra aquela cirurgia. Você está precisando fazer cirurgia nas próximas 12 horas. E o plano diz que não cobre. Só que se você não fizer aquela cirurgia, você morre. Então você entra, você pode impetrar, o seu advogado impetrar um mandado de segurança com pedido de liminar. Para quê? É claro que pode ter outras ações também, enfim, né? Mas para quê? Para que o juiz decida rapidamente
certo? Sobre aquela situação. E como é que ele vai decidir rapidamente? Você já leva tudo, leva exame, leva laudo, leva tudo que você tem. Você já mostra para ele, porque assim que ela analisar, opa, ele tem o direito, já dá a decisão, já publica, chama o oficial de justiça para ele fazer a intimação do plano e ser feita a cirurgia, certo? 9. Partidos políticos. Será que a gente já sabe, pessoal? Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Opa! Só tem um remédio. MSC. Mas vamos continuar. Possui legitimidade ativa para impetrar uma modalidade específica do remédio constitucional de defesa de interesses de seus integrantes ou relacionados à finalidade partidária. Refere-se a, óbvio, pessoal, que é um mandado de segurança coletiva, que não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr. A ação popular tem, a habeas corpus tem, certo? A habeas corpus de ofício pode ser reconhecida, às vezes, pelo tribunal, mas aqui é outras coisas que não caem para a gente no IFPB. E agora chegamos à nossa questão 10. Analise a situação em que um estrangeiro residente no Brasil, então ele mora aqui, veja, ele é um estrangeiro, mas ele reside no Brasil. Deseja ajuizar uma ação popular. Ele é um estrangeiro e deseja ajuizar uma ação popular. Para anular ato lesivo ao meio ambiente. A ação popular serve para anular ato lesivo ao meio ambiente? Sim, serve sim. Ok? Então, essa propositura aí você vai ter que saber se essa propositura é permitida ou ela é negada, ou ela é proibida, é vedada. Então, assim, é o momento de você parar essa aula e pensar um pouco. Igual aquele Telecurso 2000, vamos pensar um pouco, aí você fica. E aí, vai parar o vídeo, já sabe o gabarito, vamos lá, qualquer coisa, para o vídeo, depois você volta. De acordo com a Constituição Federal, essa propositura é, primeira coisa, estrangeiro que mora aqui, ele pode propor ação popular. Na ação popular diz qualquer cidadão. E cidadão aqui, pessoal, é diferente de estrangeiro. Estrangeiro não é cidadão, certo? Começa por aí. Não dizer que ele não é uma pessoa, não. Não estou dizendo que ele não é pessoa, estou dizendo que ele não é cidadão. Certo? E aí, essa conduta é permitida ou é vedada? Ela é vedada. Então, onde tem permitida, ó, eu vou tirar. De 4 alternativas, que eu tinha 25% de chance de acertar, agora eu tenho agora 50% de chance de acertar. Eu tinha 25%, agora eu tenho 50%. Vedada, pois a legitimidade ativa exige a condição de cidadão no gozo dos direitos políticos. Olha como a letra B está bonitinha. Vamos ver a D. Vedada, pois o meio ambiente só pode ser defendido pelo Ministério Público. Eita! O meio ambiente só pode ser defendido pelo Ministério Público. Não, ele pode ser defendido por qualquer pessoa, certo? Então, letra B de bolacha. Vedada, pois qualquer cidadão é parte legítimo. Então, eu estou falando de cidadão, eu não estou falando de qualquer pessoa. Qualquer pessoa é uma coisa, cidadão é outra, beleza? E aí, para a nossa aula de revisão, nossa aula de número 3, qual é o conteúdo que você quer? Comenta aqui embaixo, que a gente vai filtrar, e o próximo aulão vai ser de acordo com o que você pedir.